Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar, Pietra Mesquita por aqui. Hoje a gente vai falar sobre prevenção e diagnóstico precoce de câncer. Então para isso a gente vai conversar com o oncologista Jorge Amsanha, que vai falar um pouquinho pra gente sobre esse assunto, sobre essa prevenção, sobre esse diagnóstico precoce, pra gente saber um pouquinho mais. Obrigada, viu Jorge? É um prazer ter você aqui com a gente. Gina Pietra, eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui no Caras Bem-Estar. Espero poder contribuir com informações, posso auxiliar as pessoas a fazer diagnóstico precoce, a conversar com os amigos, a orientar as pessoas, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce salva vidas. Total, total. A gente vai destrinchar um pouquinho mais nesse assunto, mas antes, lembrando que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre dois tipos de câncer, né? Você já quer introduzir esses tipos de câncer que a gente vai tratar por aqui? Pietra, hoje a maior incidência de câncer no sexo feminino é o câncer de mama e no sexo masculino o câncer de próstata. Sim. Claro, excluindo o câncer de pele não melanoma, que é um câncer de baixa agressividade, geralmente relacionado à exposição solar e que geralmente não traz grandes problemas para o paciente. Então, fora o câncer de pele não melanoma, o de maior incidência no sexo feminino é o de mama e no sexo masculino é o de próstata. Então a gente vai falar sobre esses assuntos. Eu acho fundamental que a gente converse sobre eles, né? Bom, antes da gente falar então um pouquinho mais sobre esses dois tipos de câncer, eu queria saber o que causa o câncer. Eu sei que pode parecer uma pergunta assim leiga, né, para vocês que são médicos, mas eu acho que tem muitas dúvidas sobre essa causa do câncer. Pietra, essa é uma pergunta muito complexa, mas eu vou tentar explicar de maneira muito simplificada. Tá. Né? Basicamente, o câncer é uma mutação genética e uma produção de célula inadequada. Isso parece meio complexo, mas o nosso gene ele é igual uma receita de bolo. O nosso organismo lê aquela receitinha e fabrica a célula de acordo com o que o gene orienta. Né? Então ele orienta, por exemplo, a Pietra tem 1,70 m, a Pietra tem peles claras, a Pietra tem olho castanho. Isso está lá dentro do nosso material genético. E a gente fica replicando células todo dia, milhões e milhões de células. Por algum motivo, essa replicação ela é feita errada. A gente copia essa receita de bolo errada. Então, em vez da gente colocar lá na receitinha de bolo, olha, 2 xícaras de farinha, 2 de sal, 1 de açúcar, o organismo copiou errado. E aí ele começa a produzir células mutantes, células anômalas. Isso basicamente é o câncer. E o que faz ele copiar errado? Os fatores externos, que a maior parte hoje dos cânceres não são de origem genética do pai e da mãe, é ínfima minoria. A maioria são os fatores externos, ou seja, são a nossa vida do dia a dia, né? Uma alimentação inadequada, exatamente. O estresse, né? O fator emocional, que hoje os livros não mostram isso com clareza, mas na prática clínica a gente sabe que de fato isso existe. Alimentação, enfim, uma série de fatores que podem fazer a gente multiplicar as células de maneira errada e aí desenvolver a doença. É claro que também tem aquela mutação que veio do nosso pai ou da nossa mãe. Que é hereditário. Que é hereditário. Mas isso é a ínfima minoria das lesões, né? Geralmente os tumores hereditários, eles aparecem na nossa vida no paciente mais jovem, né? Então aquela mulher que teve câncer de mama aos 30 anos, aos 35, né? Que é a minoria dos casos. A maioria dos casos é o desenvolvimento da doença, geralmente após os 40, 50 anos. E esse está diretamente relacionado ao seu estilo de vida. Agora, se a gente falar sobre essa questão da idade, né? Quanto mais cedo descobrir, melhor. Mas antes da gente falar de descobrir mais rápido, eu queria saber sobre a prevenção. Como que a gente pode prevenir para não ter o câncer? Porque tem muita gente que, por exemplo, tem uma vida saudável, né? Tem toda a qualidade de vida ali e ainda assim, numa fase determinada da vida, tem câncer. Como que funciona essa prevenção? Claro que não dá pra gente garantir aquele paciente que tem a vida, né, bem saudável, que ele não vai desenvolver a doença, porque a gente está fazendo uma série de replicações celulares, milhões de replicações todos os dias. Mas é claro que esse paciente mais saudável, a chance dele desenvolver a doença é muito menor. Eu costumo dizer, os pacientes falam assim, doutor, olha, eu nunca fumei e tive câncer de pulmão. Eu tenho um vizinho lá que fumou a vida inteira e não tem câncer. Costumo dizer o seguinte, ó, isso é igual jogar na loteria. Você jogar um bilhete, você tem chance de ganhar. Mas se você jogar 100 mil bilhetes, a chance é muito maior. Então, quem não tem uma vida saudável, quem come mal, quem não faz atividade física, quem dorme mal, quem tem uma vida de estresse, ele está jogando muitos bilhetes, ou seja, ele está ter uma série de fatores externos para aquela multiplicação ser errada. E aí a chance dele desenvolver a doença é maior. É claro que alguém com uma vida saudável pode ganhar na loteria ali, ter uma replicação inadequada? Pode, mas a chance é muito menor. E a gente sabe que hoje, os tumores de maior incidência, que é o câncer de mama e o câncer de próstata, a gente tem exames de rastreio em massa, ou seja, a gente consegue rastrear a população em massa para fazer diagnóstico precoce. Eu queria até saber um pouquinho mais sobre esses exames, porque
Na tecnologia que a gente vive hoje em dia, principalmente na medicina, queria saber um pouquinho como que funciona, quais são os exames certinhos para serem feitos para descobrir antes, porque tem até pessoas que às vezes nem pensam que tem câncer de mama, por exemplo, falando de mulher, nem faz a mamografia e já descobrem que tem ali um tumorzinho, um cistozinho. Como que está funcionando hoje em dia essa tecnologia na medicina? É muito importante, Pietra, que as mulheres mantenham acompanhamento com o ginecologista anualmente. Né? A partir de quando? Desde a primeira atividade sexual ou desde a menarca, ou seja, desde a primeira menstruação. Tá? Isso é fundamental. Por quê? Porque a gente tem visto cada vez mais mulheres mais jovens desenvolver câncer de mama. Fala muito hoje da mamografia a partir dos 40 anos, né, que é um exame fundamental de rastreio em massa. Mas antes dos 40 anos, as mulheres também precisam fazer exame. Por que a gente não divulga a mamografia antes dos 40? Porque a mamografia não é um bom exame para essa mulher mais jovem. Né? Ela não consegue visualizar lesões das mulheres mais jovens, que a mama é mais densa. Mas essa mulher também precisa fazer acompanhamento, né? Pelo menos com um ultrassom de mama anualmente. Tá? Isso é fundamental e essa informação precisa ser repassada. Então, as mulheres abaixo dos 40 anos acham que não precisam fazer exames anuais. E sim, elas precisam, e a gente tem visto cada vez mais no consultório mulheres mais jovens com diagnóstico de câncer de mama. O autoexame também é fundamental, ou seja, a mulher se conhecer, a mulher se tocar no banheiro, né? E isso há 10 anos atrás, eu não sei se você lembra, o Ministério da Saúde fazia uma campanha em massa em relação ao autoexame. E aí o Ministério acabou diminuindo essa campanha, por quê? Porque as mulheres faziam só o autoexame e deixavam de ir ao médico. E a gente só consegue detectar o nódulo na mama quando ele está com mais de 2 centímetros, ou seja, quando ele já está grande. Então, lesões menores que 2 centímetros, de meio centímetro, a mulher não consegue identificar no toque. Ou seja, ela ficava ali praticamente esperando, né, crescer para depois identificar. E aí, quando vê, já é tarde. Já era uma lesão grande. Então, é fundamental que a mulher, a partir dos 40 anos, faça a mamografia anualmente, tá? É um exame que faz um rastreio em massa, ou seja, ela consegue identificar a população como um todo para a gente investigar lesões precursoras ou lesões tumorais, tá? Que a mulher faça o autoexame e que a mulher com menos de 40 anos mantenha acompanhamento com o ginecologista, também com ultrassom anual. Tá? E o homem? Essa é uma excelente pergunta, né? O Brasil, nós temos, além da dificuldade do acesso à saúde, né? Então, é muito fácil eu falar aqui de mulheres a partir de 40 anos fazer mamografia, mas a gente sabe que na prática, boa parte das mulheres brasileiras não tem acesso a esse exame. Isso é verdade. O homem é mais fácil, ele tem acesso ao exame, mas há uma questão cultural no Brasil muito grave em relação aos exames de rastreio do câncer de próstata masculino, né? Que é o exame de toque a partir dos 50 anos e o exame de sangue, o PSA. Infelizmente, o Brasil tem uma questão cultural grave ainda, que tem que ser enfrentada nos próximos anos, em relação ao exame de toque, em relação ao homem ir ao urologista, e é uma doença com enorme incidência. Para você ter uma ideia, Pietra, a partir dos 80 anos de idade, 80% dos homens terão câncer de próstata. 80% dos homens? Com 80 anos, terão câncer de próstata. É um número enorme, né? Eles fizeram um trabalho e pegaram vários cadáveres com homens com 80 anos que tinham morrido de outras patologias e foram biopsiar a próstata desses homens. 80% desses homens tinham câncer de próstata. Tamanha incidência da doença. E é uma doença extremamente silenciosa, né? Quando ela dá geralmente sintomas, já são lesões, sintomas de que a doença se espalhou, né? Geralmente lesões ósseas. Então a gente está falando de um paciente de 50, 60, 70 anos com dores ósseas de difícil controle, uma série de metástases, né? Fraturas. Então um paciente que está andando e quebra a perna sozinho, vai ver, já é um câncer de próstata avançado com uma série de lesões, né? Uma doença de difícil controle de dor, né? Ou seja, uma doença que ela não mata o paciente de uma hora para outra, ela vai judiando desse paciente. Causa um sofrimento a mais, exatamente. Né? E, infelizmente, os homens acabam não indo ao urologista por uma questão cultural, né? São raríssimos os homens no Brasil. Hoje, menos de 5% dos homens brasileiros procuram urologista a partir de 50 anos. É um número muito baixo. E aí, por conta do PSA e do exame de toque retal, acabam não fazendo esse diagnóstico precoce. E aí, quando fazem o diagnóstico da doença, geralmente já é uma doença incurável, um diagnóstico tardio, e é uma piora da qualidade de vida muito relevante. Não tem como. Eu queria saber um pouquinho sobre esses sintomas que você falou, né? Que quando o homem, principalmente ali, já tá com uma coisa mais avançada, começa a se espalhar no corpo. Mas antes, quando que você percebe que você tá tendo um caso de câncer de próstata e nas mulheres o câncer de mama? Olha, o câncer de próstata, como eu disse, ele é muito silencioso. Em alguns casos, né, o homem pode ter sangramento após a ejaculação,
tá? Mas Caramba. isso na minoria dos casos e alguns sintomas de prostatismo, né? Ou seja, dificuldade para urinar, Dor, né? diminuição do jato, tá? Agora, esses sintomas podem ser confundidos com a hiperplasia prostática benigna, que é uma doença habitual do idoso. Tá. Então, o câncer de próstata, ele ainda é muito silencioso. Os sintomas são muito frustros e geralmente quando aparecem já de doença avançada. O câncer de mama, um pouco diferente, né? A mulher nota um nódulo na mama, pode ter inversão do mamilo, né? Então aquela mulher que do nada o mamilo inverteu, né? A saída de secreção pelo mamilo, uma mulher que já está pós-menopausada, por exemplo, pode sugerir alguma doença oncológica. E aí essa mulher tem que procurar um médico para fazer essa investigação. Mas também, em muitos casos, a doença também pode ser silenciosa e quando aparecer um nódulo, quando a mulher notar algum sintoma, isso já ser tardio. Bom, anotando esses diagnósticos, né, esses sintomas, digamos assim, você já procura o médico porque é o momento de você se cuidar. Mas como você falou, fazer todos os exames ano a ano, porque realmente é importante você ter esse acompanhamento com o médico, né? E Pietra, o que é importante falar? Para a próstata e para a mama, que são as duas doenças de maior incidência do sexo masculino e feminino, a gente tem exames de rastreio. Para as outras patologias, a gente não tem. Então, quem me dera se eu tivesse um exame que eu pudesse rastrear a população como um todo para câncer de pulmão, Nossa, por seria exemplo, incrível, né? incrível. Ou para câncer de pâncreas, né? A gente não tem. Ali. Exatamente. Então, ainda bem que nós temos para essas duas de maior incidência esses exames de rastreio. E por isso que é fundamental para você que está em casa fazer o acompanhamento médico e fazer esses exames. São exames geralmente de boa acessibilidade, com exceção da mamografia ainda no Brasil, que é um desafio a ser enfrentado, mas é fundamental esse acompanhamento médico. Boa. Bom, você falou sobre a prevenção, agora eu queria falar sobre a descoberta ali precoce, né? Quando a gente descobre, começa a sentir esses sintomas, vai ao médico, o médico fala, ó, você tá com câncer de mama, mas tá no comecinho, tá com câncer de próstata, mas tá no comecinho. Como que funciona o tratamento disso? É um tratamento menos invasivo? Continua da mesma forma sendo invasivo? Como que funciona isso? Olha, hoje a oncologia é uma das especialidades que mais se moderniza na medicina. E a tendência, não só da oncologia, mas da medicina como um todo, é a gente fazer tratamentos cada vez menos invasivos e de menor toxicidade. É claro que se você faz um diagnóstico precoce, geralmente o tratamento para aquela patologia é muito menos agressivo, tá, do que uma patologia já com um diagnóstico um pouco mais avançado. Sim. Há 20, 30 anos atrás, as cirurgias de mama, de retirada da mama, eram extremamente agressivas, né? Então, havia retirada da musculatura do peitoral. Era mais agressiva mesmo. Até muitas vezes de parte da musculatura do braço. Hoje, a gente tem feito cirurgias menos invasivas, porque tem visto que elas têm as mesmas respostas, tá? Do ponto de vista cirúrgico. A próstata é a mesma coisa. Num passado recente, as cirurgias de próstata tinham muito mais comorbidades e efeitos tardios, né? Como a impotência, incontinência. Hoje a gente já tem a cirurgia robótica para próstata que diminuiu substancialmente esses efeitos e a tendência é que a tecnologia vá aumentando e os tratamentos sejam menos invasivos. E os tratamentos não cirúrgicos, a mesma coisa. Hoje para mama a gente já tem terapias-alvo específicas para determinadas mutações, para determinados receptores de membrana de cada tumor. Né? Não precisa de quimioterapia ou a gente usa ainda muita droga citotóxica, que é a quimioterapia, mas a gente também já utiliza muitos inibidores hormonais, né, medicações orais, que têm menores efeitos colaterais e excelentes respostas. Perfeito. Bom, a gente está encaminhando para o finalzinho, mas eu queria saber a principal orientação médica que você gostaria de dar nesse momento para o pessoal que está assistindo a gente. Olha, essa é uma pergunta fundamental, né? Eu diria que a principal orientação é a gente ter uma vida mais saudável. Infelizmente, nas grandes metrópoles, isso tem sido cada vez mais difícil, né, Pietra? Então, a nossa alimentação ela é sempre mais inadequada, não faz mais exercício, rápida, não faz atividade física, né? O uso excessivo de álcool, de tabagismo, né? O tabagismo voltou com força, né? Tinha saído da moda 20 anos atrás, hoje, infelizmente, essa nova geração tem tido uma incidência de tabagismo muito maior do que a geração anterior. Uma vida mais feliz, mais equilibrada, de mais tempo para cuidar de si e de acompanhamento médico. Não existe uma fórmula mágica, mas eu tenho certeza que um paciente mais saudável, mais feliz e com acompanhamento médico adequado tem muito mais chances de fazer diagnóstico precoce ou de não ter a doença do que um paciente que tem um estilo de vida completamente inadequado. Perfeito. Anotem essa dica e, inclusive, para as pessoas que ficaram com mais dúvidas, que têm mais perguntas, que estão tendo esses sintomas que você falou por aqui, onde a gente pode te encontrar?
Instagram, contatos, onde você atende? Olha, meu Instagram é @jorginhoabsanha, vou soletrar A de amor, B de bola, I de igreja, SS, sapo, A de amor, M de macaco, R de rato, A de amor. Eu trabalho em alguns hospitais, né? Hoje eu gerencio algumas equipes oncológicas. Hoje eu sou gestor da equipe da Apvida, Intermédica Notre Dame, né? Da Uniosp, Biovida. Sou coordenador da oncologia. Então, eu trabalho em muitos hospitais hoje, em muitas unidades. E, enfim, mas o meu Instagram acho que é a maneira mais fácil de me encontrar. Ótimo. Gente, segue lá, já procura, já tira suas dúvidas também. Doutor Jorge, eu quero te agradecer muito por todas essas dúvidas. Eu acho que, assim, é um assunto extremamente importante. Como você, né, já começou falando aqui na nossa entrevista, espero sanar as dúvidas, falar de algo que você está sentindo, porque realmente, falar de câncer, eu acredito que até seja um tabuzinho, porque muita gente tem medo de falar sobre câncer. Só que eu acho importante a gente destrinchar ainda mais esse assunto, principalmente nesses dois tipos de câncer que as pessoas são mais atingidas, e eu acho que você sanou muito todas as dúvidas que a gente abordou aqui. Quero te agradecer de verdade e te chamar para retornar, para a gente falar sobre outros assuntos também na oncologia. Obrigada de verdade, viu? Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui, espero ter contribuído de alguma forma. Super, super mesmo. Obrigada de verdade mais uma vez. E ó, obrigada a você que assistiu Caras Bem-Estar. Segue o Dr. Jorge, segue a Caras Brasil e a gente já volta com mais saúde para você. Tchau, tchau.